Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar sobre plano de negócio. Plano de negócio, ele é indicado para empresas, né? Na verdade, para qualquer empresa. O plano de negócio ele funciona como um direcionador e ele ajuda a empresa a seguir, né, no caminho correto, sem atropelos. Por que eu digo sem atropelos? Porque muitas vezes quando uma empresa ela começa um negócio e aí depois ela começa a ver algumas falhas, o capital necessário não era adequado, né? Então, muitas coisas acabam ocorrendo dentro do processo de planejamento de forma que o empresário ele não tem o controle daquilo que ele está fazendo. Então, a primeira premissa que a empresa deve ter é que tudo aquilo que pode ser controlado deve ser controlado pelo empreendedor, né? E aquilo que não for controlável, né, pelo empreendedor, ele acaba diminuindo, né, esses riscos. Então, tudo aquilo que for controlável, eu vou tentar ter o controle. E aquilo que não depender de mim, né, ou seja, uma política, formação de cartéis, dependendo do mercado que eu trabalho, né, concorrência desleal. Então, tudo isso não depende de mim, né? Mas o que depender de mim como empresário, ou de nós, né, como empresários, vocês podem mitigar esses riscos utilizando o plano de negócio, né, que é uma forma de organizar a empresa. Então, nessa imagem aqui que a gente está vendo, né, é o plano de negócio que, que foi utilizado até início do ano agora. Nós estamos em setembro de 2020, né, e a migração para esse... Teve uma migração agora para um software que é mais online, né? Então esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é ele é um software que já era utilizado, né, para poder fazer o planejamento. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu uso com os meus alunos. Então essa área aqui, né, eu só vou explicar um pouquinho dele aqui para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando, tá? Então, se você quer ser realmente empresário, quer montar um negócio, está começando agora, ou tá pretendendo começar daqui a alguns meses, ou então está estudando, mas tem a vontade de empreender, é muito importante que você tenha um plano de negócio, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do plano nós temos eh, algumas, alguns exemplos, né? Então, por exemplo, aqui a hamburgueria. Eu vou abrir o plano aqui, hamburgueria. E aí, né, aqui eu comecei a fazer com alguns alunos, né, por exemplo, faça um resumo dos principais pontos do seu plano. Aqui, né, esse aqui é o modelo offline. Você baixa o programa e você vai preenchendo todos os dados. No final, ele gera, né, um arquivo ou Word ou PDF. Capa, contra capa, a pessoa que escreveu aquele projeto, o ramo de atuação, tudo que tem de informações que você coletou, você vai colocar nesse programa. E aí, algo interessante acontece. No finalzinho aqui, ele faz do plano financeiro, tá? Como eu falo, como geralmente eu falo, né? Esse plano ele é composto de basicamente três planos: o de marketing, o operacional e o financeiro. Depois vem outras fases, né? Construção de cenários, avaliação estratégica, avaliação do plano, tá? Então, mas isso aí parte muito
de como e que estágio está a empresa, se ela já é uma empresa em expansão ou se é uma empresa formalmente criada, tá? Mas a ideia é que no início a empresa já comece com um plano de negócio e depois, claro, né, como é um plano, ele sempre pode estar sujeito a alterações, esse plano ele vai poder ser alterado, tá bom? Então, aqui, ó, plano financeiro. Você vai preenchendo ponto por ponto aqui. Por exemplo, aqui, investimentos fixos, tá? Então, os investimentos fixos, eles estão em 5 categorias, tá? Aqui dentro do software, computadores, máquinas, equipamentos, imóveis. Se você vai alugar um imóvel ou se você vai comprar esse imóvel, tá? Então, isso depende muito. Então, o imóvel, ele pode ser comprado ou alugado. Então você já vai decidir aqui, porque se você colocar aqui que você vai investir num imóvel, você não vai colocar aluguel lá na frente, que tem uma área para colocar aluguel. Tá bom? Se você for colocar aluguel lá na frente, você já não coloca o imóvel aqui como um investimento fixo, tá bom? Então você escolhe aqui computadores, por exemplo, e aí você pode colocar aqui desktop, 21 polegadas, com a descrição certinho, né? 1 polegadas, Core i7, com quantos gigas de RAM? 16 gigas de RAM, né? Então você vai descrevendo exatamente a forma como você vai precisar utilizar esse computador, tá bom? E dependendo de que tipo de atividade, né? Esse computador pode ser um computadorzinho mais simples. Você coloca aqui a quantidade, claro, isso você já determinou ali o layout, quantas pessoas vão trabalhar, um rascunho, tá bom? Então, por exemplo, você coloca aqui 10 computadores. De repente é uma empresa que trabalha muito, né? Tem muitas áreas, então precisa de dividir, né, alguns computadores. O preço médio do computador aí bom, né? R$ 3.000. Então a gente vem aqui, salva, tá? E aqui aparece o investimento fixo em R$ 30.000 só de computadores. Entenderam a ideia aqui, gente? Então, assim, se você não planeja e realmente precisa desses computadores a curto prazo, tá? Ou a médio prazo, esses 30.000 aqui podem dar um desfalque no seu orçamento. Tá bom? Então, eu posso começar com 5 computadores, né? Posso, posso, não tem problema nenhum. Desde que você planeje exatamente quando e como esses computadores vão ser adquiridos, né, ao longo do tempo. Se isso não vai impactar no seu rendimento, né, no operacional da empresa. Se realmente for necessário, você faz uma escala de prioridade, tá bom? Então aí você vai incluindo os itens, tudo bem? Máquinas, equipamentos, por exemplo, como a gente começou aqui no plano de marcenaria, né? Uma seccionadora automática, tá? Uma seccionadora automática, ela custa em torno de R$ 150.000. Tá, vou colocar aqui a quantidade, uma, tá? E R$ 150.000. R$ 150.000, salvar. Tá bom? Então, inicialmente, meu negócio já está com R$ 180.000. Uma coisa que eu não mencionei no início é como, como empreender se eu não tenho dinheiro, tá? Muita gente, muita gente me pergunta como é que eu empreendo se eu não tenho dinheiro. Não é necessariamente a gente ter dinheiro para poder começar um negócio. Eu falo muito isso para meus alunos, falo muito isso para meus amigos. Não é necessário você ter dinheiro para poder começar um negócio. Aqui no plano de negócio, a gente está falando
de conceber uma ideia, conceber um projeto, conceber um protótipo. Ok? Então, quando eu falo, muitas pessoas, né, elas têm ideias, só que ao longo do tempo elas vão deixando esfriar aquela ideia e não trabalham nisso. Por quê? Porque elas se acham no direito de não levar para frente porque elas não têm o dinheiro necessário para poder tocar a ideia. E até por uma questão de egoísmo, né, a pessoa é, acaba desistindo da ideia. Né? Se eu não vou poder bancar a ideia, é melhor ela ir morrer comigo. Né? Só que não é bem assim. Né? As necessidades que a gente sente, às vezes, é a necessidade de milhares de pessoas. Não é à toa que os empreendedores por aí, eles têm uma determinada sacada e começam um negócio com investimento de terceiros, de sócios, de família, herança, entenderam? Então, necessariamente aqui, a gente precisa pensar o quê? Esse plano de negócio, ele serve também para conceber uma ideia, tá bom? Então aí, como esse aqui já não vai ser mais o foco, né? Esse aqui já é um programinha, vamos dizer assim, ultrapassado, porque vocês vão ver a diferença no outro programa, que é online, no próprio site do Sebrae, tá bom? Vou mostrar aqui o plano operacional, que compõe layout, capacidade instalada, processos operacionais, necessidade de pessoal. O plano de marketing aqui também, ele é um pouco enxuto, né? Produtos e serviços, o que eu vou fazer, o preço, como é que eu vou precificar, estratégias promocionais. Então, tudo isso eu tenho que criar um texto para poder inserir aqui, né? Aqui nesses quadrados, e aí depois vai gerar um documento em PDF, que eu vou poder, né, de repente, acessar crédito, levando isso num banco, ou então mostrando para um investidor aleatório, tá bom? Então vamos lá para o próximo programa, que é o mais atualizado. Esse programa mais atualizado, deixa eu ver aqui, se eu mudar de tela. Esse programa mais atualizado. Ok, agora acho que deve estar aparecendo aí para vocês. O programa mais atualizado aqui é chamado PN Box, tá? Então foi uma melhoria que o Sebrae fez e se vocês forem atentar aqui, ele leva muito em consideração a questão do mercado digital hoje, que é muito evidente nas nossas vidas. Né? Então, a forma que as pessoas encontraram no mundo, de trabalhar no mundo digital é impressionante. Isso aí já vem desde a década de 1990, não sei se todo mundo é assim disso, né? A criação das redes sociais, a forma com que nós interagimos no meio digital. Então, praticamente hoje, todo mundo tem celular, todo mundo está no computador. Ninguém usa mais, né, as páginas amarelas do jornal para procurar algum tipo de serviço ou produto. Eu não sei se é nem do tempo de vocês as páginas amarelas. Para quem não conhece, a gente tinha os telefones fixos nas casas, né? E eu não sei se era comprado ou se era dado pela companhia telefônica aquelas páginas, um livreto com todas os telefones de todas as pessoas da cidade, né? Então, se eu quisesse procurar um número de fulano de tal, eu ia lá, pesquisava fulano de tal lá e achava o número dele. Então, o número estava ali, tudo. Fácil acesso no livro, né? Hoje, a gente tem tudo na internet. Quer procurar a conta de alguém no Facebook ou no Instagram, né? Mas existe uma sacada maior ainda. É que essas redes sociais, elas permitem as empresas, né, criadoras, o Facebook, o Instagram, reconhecer
gostos, ideias, padrões de comportamento dessas pessoas, ou seja, das massas, de uma forma geral. Entenderam? Então, por exemplo, quem é que segue? Eu quero vender um carrinho de bebê. Então, aonde eu deveria anunciar carrinho de bebê? Muito provavelmente eu iria achar pessoas interessadas que estão seguindo determinadas páginas, como como preparar papinha para criança, mamães de tal cidade, grupo das mamães de mamães e papais de tal cidade, vendo tudo para bebê. Então, dentro desses grupos, a gente encontra talvez um comprador ideal para aquele meu produto. Só que isso aí é um método braçal, né? De eu sair procurando. O outro método é o método pago, ou seja, o tráfego pago, que é onde eu faço uma publicação do que eu estou vendendo e pago para essas empresas, para elas, de certa forma, entregar o meu produto exatamente para quem, né, tem um perfil de mamãe ou papai que teve bebê recentemente, né, até mesmo pelas pesquisas que essas pessoas fazem na internet, tá bom? Então esse aqui é a interface, né, do Pennybox e nós vamos ver exatamente como é que funciona o Pennybox no próximo áudio, na verdade no próximo vídeo.